A Rua das Flores, um nome que um dia soou como promessa, agora era apenas um eco distante de um passado que me assombrava. O ar frio da manhã penetrava nas frestas do meu abrigo improvisado, um lembrete constante da minha queda. Cada raio de sol que ousava romper as nuvens carregadas parecia zombar da minha miséria, iluminando os restos de uma vida que um dia chamei de minha. A notificação de despejo, um pedaço de papel amassado no meu bolso, pesava mais que qualquer pedra. Era o fim. O golpe final de uma vida que Ricardo Almeida, meu ex-marido, fez questão de arruinar. A lembrança daquele dia, o dia em que ele me expulsou da nossa casa, ainda me corroía. Sua arrogância, o desdém nos olhos enquanto empilhava minhas poucas posses na calçada, era uma ferida que jamais cicatrizou. E Sofia, minha filha, que ironia, ao lado dele, com aquele olhar vazio, sem uma lágrima, sem um gesto de compaixão. Lucas, o mais novo, parecia perturbado, mas o medo ou a lealdade cega ao pai o silenciaram. Eles me abandonaram como se eu fosse um erro, uma mancha em sua vida de luxo, uma inconveniência a ser descartada. Aquele velho álbum de fotografias, que guardei como um tesouro, agora parecia zombar de mim com seus sorrisos congelados. Eu, uma Helena vibrante, rodeada de amor. Onde foi parar essa mulher? Desfeita em pedaços, esmigalhada pela traição, pela ingratidão. O cheiro de mofo e desespero pairava no ar, misturando-se à poeira que cobria tudo. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante do trânsito, um mundo alheio à minha desgraça. A iminência de perder até mesmo este pedaço de chão me deixava sem ar. Era o abismo. O verdadeiro abismo. O sol da manhã, antes um inimigo, agora parecia um fio tênue de esperança. Encolhida no meu abrigo precário, o frio da madrugada ainda me arrepiava. Mas algo mudará. A conversa com Dona Lourdes, na noite anterior, ecoava na minha mente como uma melodia esquecida, mas agora redescoberta. Ela, com sua sabedoria que só os anos e as provações trazem, sentou-se ao meu lado, oferecendo não apenas um cobertor gasto, mas palavras que, sem saber, acenderam uma faísca em meio à escuridão. Helena, minha filha, ela dissera, a voz rouca, mas firme, enquanto o vento uivava lá fora, lembro-me de quando Ricardo começou tudo aquilo. Era um rapaz cheio de ambição, sim, mas também de um certo receio. Ele falava muito do Sr. Alberto, o sócio antigo, sabe? Diziam que ele era a cabeça pensante por trás de tudo, o que entendia de números, de estratégia. O Ricardo era mais o vendedor, o carismático. Mas algo aconteceu com o Alberto, sumiu do mapa, não foi? As palavras de Dona Lourdes eram como pequenas pedras lançadas em um lago sereno, as ondas de memória se espalhando, desenterrando fragmentos que eu havia enterrado sob o peso da dor e do desespero. Alberto. O nome me soava familiar, um fantasma do passado que Ricardo jamais mencionava. Lembro-me vagamente de um homem mais velho, de semblante sério, que às vezes aparecia em eventos sociais da empresa, sempre ao lado de Ricardo, mas com uma descrição que agora parecia intencional. Ele era o braço direito, o parceiro silencioso. A forma como Dona Lourdes falou sobre o seu desaparecimento, com um tom de mistério e um leve franzir de testa, acendeu uma luz vermelha na minha mente. Sumir do mapa. Repeti para mim mesma, a voz embargada pelo frio e pela emoção. Aquele detalhe, esquecido por anos, parecia agora a chave para desvendar o cadeado que prendia minha vida. Ricardo sempre se vangloriou de ter construído o Almeida Corp. Do zero. De ser um gênio autodidata. Mas e se a genialidade não fosse toda dele? E se a fundação daquela fortuna, que hoje me negava até um teto, tivesse sido construída sobre um alicerce de traição e um crime que ele julgava ter enterrado para sempre? Levantei-me, o corpo dolorido, mas a mente agora em chamas. A Rua das Flores, com seu ar pesado e seus restos de uma vida anterior, já não me parecia o fim, mas um ponto de partida. A humilhação, a traição, o abandono dos meus filhos. Tudo isso me corroía, mas a possibilidade de haver uma verdade oculta, uma injustiça a ser reparada, me deu um propósito renovado. Não era apenas por mim. Era pela memória do que eu fui, pela dignidade que me foi roubada e, talvez, por uma justiça que eu precisava acreditar que ainda existia. O frio já não era tão intenso quanto a determinação que começava a pulsar em minhas veias. Aquele pendrive com documentos criptografados, que Ricardo havia descartado como lixo quando me expulsou, agora parecia um tesouro escondido. Eu não sabia o que continha, mas a menção Alberto e a fundação da empresa me fez lembrar de que ele o jogou em uma caixa com alguns dos meus pertences mais antigos, como um gesto final de desprezo. Talvez, apenas talvez, ali houvesse algo.
Algo que pudesse desmascarar Ricardo e me dar a chance de reescrever meu futuro. Olhei ao redor, para o meu abrigo improvisado, para as paredes descascadas que testemunharam minha queda. Por muito tempo, aceitei meu destino, resignada à dor. Mas a centelha acesa pelas palavras de Dona Lourdes transformou-se em uma chama. Eu não seria mais a vítima. Eu buscaria a verdade. Eu buscaria a justiça. O caminho seria árduo, repleto de incertezas e perigos, mas a imagem de Alberto, o sócio esquecido, e a possibilidade de expor a fraude de Ricardo me impulsionavam. Era hora de sair das sombras, de lutar pela minha vida e pela verdade. A centelha se tornará um incêndio, e eu estava pronta para queimar tudo o que me prendia. Aquele fio de esperança, aceso pela lembrança de Dona Lourdes sobre Alberto, me impulsionou para fora do meu refúgio precário. O frio da manhã parecia menos cortante agora, substituído por uma urgência que me movia. O nome de doutor Augusto Ferreira veio à minha mente com a força de um último recurso, uma aposta desesperada. Ele era conhecido por sua discrição, diziam, por sua capacidade de desvendar os nós mais intrincados. Chegar ao seu escritório, um edifício imponente que contrastava brutalmente com a minha atual realidade, foi uma jornada em si. Cada passo era um lembrete da distância que eu havia percorrido na direção errada. Ao entrar na recepção, senti os olhares curiosos e, talvez, de pena. O ar-condicionado era um luxo que eu havia esquecido, um abraço gelado que não me trazia conforto. A recepcionista, impecável em seu traje, olhou para mim com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Minhas roupas, remendadas e sujas, gritavam a minha situação. Pedi para falar com o doutor Augusto Ferreira. Minha voz soando estranha, rouca de desuso e de tanta tristeza. Senhora, o doutor Ferreira está em uma reunião importante. Tem hora marcada? Ela perguntou, a voz polida, mas com um tom que deixava claro que eu não pertencia àquele lugar. Não tenho hora marcada, respondi, tentando manter a compostura. É um assunto urgente, de extrema importância. Ela hesitou, consultando algo em seu computador. Minha esperança diminuía a cada segundo. Estava prestes a desistir, a voltar para a rua, quando um homem mais velho, de semblante sério e olhar penetrante, surgiu de uma das salas internas. Era Dr. Augusto. Ele parecia reconhecer algo em mim, talvez a desesperança estampada no meu rosto. Posso ajudá-la? Perguntou ele, a voz grave, mas sem a condescendência que eu esperava. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Dr. Ferreira, meu nome é Helena Santos. Preciso da sua ajuda. É sobre um assunto muito delicado, que envolve meu ex-marido, Ricardo Almeida, e a fundação da empresa dele. Ele me olhou com mais atenção, uma sobrancelha arqueada. Ricardo Almeida? A Almeida Corp. O que uma senhora como você teria a ver com ele? A pergunta, embora direta, não era hostil, apenas curiosa. Tudo, respondi, a voz ganhando força. Ele me tirou tudo. A minha vida, a minha dignidade, os meus filhos. E eu acredito que ele construiu tudo isso sobre uma mentira, sobre uma fraude que começou lá atrás, com o sócio dele, Alberto. O nome Alberto pareceu despertar algo em seu olhar. Ele me convidou para entrar em seu escritório, um espaço austero, mas organizado, onde cada objeto parecia ter um propósito. Sentei-me na cadeira em frente à sua mesa, sentindo o peso do meu passado e a fragilidade do meu presente. Contei a ele sobre Dona Lourdes, sobre a menção ao desaparecimento de Alberto, sobre a minha convicção de que Ricardo havia traído e, possivelmente, eliminado seu sócio para construir seu império. Falei sobre o pendrive com documentos criptografados que ele havia jogado fora junto com meus pertences, a última lembrança tangível de uma vida que me foi roubada. Ele me ouviu atentamente, sem interromper, o olhar fixo no meu. Quando terminei, um silêncio pairou no ar. Eu podia sentir sua análise, sua avaliação da minha história. Senhora Santos, ele disse finalmente, a voz ponderada. O que a senhora descreve é uma acusação grave. Sem provas concretas, não posso sequer considerar o caso. Ricardo Almeida é um homem poderoso, e as consequências de uma acusação falsa seriam devastadoras para ambas as partes. Meu coração afundou. Era exatamente o que eu temia. Aquele último fio de esperança parecia se romper. Mas, então, lembrei-me da chama que ardia dentro de mim. Eu sei que parece um delírio, doutor. Mas a senhora Almeida, minha filha, ela estava lá. E o Lucas, meu filho, ele era pequeno, mas talvez se lembre de algo. E o Alberto.
Algo me diz que ele não desapareceu sem deixar rastros. Eu tenho aquele pendrive. Não sei o que tem lá dentro, mas é tudo o que me restou daquela época. Se pudermos acessá-lo, se pudermos investigar o sumiço de Alberto. Eu me inclinei para a frente, meus olhos fixos nos dele. Eu sei que é pedir muito, mas eu não tenho mais nada a perder. E acredito que a verdade precisa vir à tona. Se o senhor puder me ajudar, eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para provar o que estou dizendo. Ele permaneceu em silêncio por mais alguns instantes, avaliando a minha determinação, a clareza em meus olhos, apesar da minha aparência desolada. Talvez ele tenha visto ali não apenas desespero, mas uma inteligência que Ricardo, em sua arrogância, havia subestimado. Finalmente, ele suspirou. O que a senhora descreve, se for verdade, é uma injustiça monumental. E eu, como advogado, tenho o dever de buscar a justiça. Traga-me esse pendrive. Vamos ver o que podemos fazer. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Mas, ce n'aura sont tous, prépare-se. O caminho será longo e árduo. Naquele momento, senti um alívio imenso. A porta para a esperança, que parecia fechada a 7 chaves, havia-se aberto, mesmo que apenas uma fresta. O desespero ainda estava ali, mas agora era acompanhado por uma força renovada. Eu tinha um aliado. E tinha um objetivo. A sala do doutor. Augusto era um santuário de silêncio e ordem, um contraste gritante com o caos que reinava na minha vida. Ali, sob a luz suave de uma luminária de mesa, o pequeno pendrive com documentos criptografados parecia um artefato alienígena em minhas mãos. Era tudo o que restava de um passado que Ricardo se esforçara tanto para apagar, e que eu, em minha ingenuidade, havia deixado para trás. O doutor, Augusto, com a paciência de um cirurgião, conectou o dispositivo ao seu computador. Os segundos se arrastavam, cada clique do mouse ecoando um silêncio, como batidas de um coração apreensivo. Eu me senti exposta, vulnerável, como se cada falha da minha vida estivesse sendo exibida em alta definição. Os arquivos se abriram, uma cascata de números, planilhas e contratos que, à primeira vista, pareciam um emaranhado indecifrável. Mas o doutor, Augusto, com seu olhar treinado, começou a decifrar o código. Ele me explicava os termos técnicos com clareza, traçando a linha tênue entre a legalidade e a fraude. E então, ele encontrou um contrato de sociedade original, assinado por Ricardo e Alberto, detalhando a divisão de lucros e responsabilidades na fundação da Almeida Corp. Mas o que se seguiu era ainda mais sombrio. Uma série de transações financeiras obscuras, movimentações de capital que indicavam uma apropriação indevida dos bens de Alberto. Helena, disse o doutor. Augusto, sua voz baixa e carregada de seriedade. O que encontramos aqui é a prova de que Alberto não era apenas um sócio. Ele investiu capital próprio, conhecimento e, aparentemente, foi verdadeiro cérebro financeiro por trás da Almeida Corp. Ricardo usou, explorou sua confiança e, quando Alberto começou a questionar as irregularidades, ele simplesmente desapareceu. Ele rolou a tela, revelando cópias de e-mails e documentos que documentavam a pressão de Alberto por transparência e as respostas evasivas de Ricardo. Havia até mesmo um rascunho de um acordo de divórcio da sociedade, onde Alberto exigia sua parte justa, algo que Ricardo, claramente, nunca concedeu. O peso da verdade me atingiu como um soco. Alberto não era um fantasma, mas uma vítima. E Ricardo, o homem que um dia amei, era um criminoso. A frieza com que ele havia desmantelado a vida de Alberto espelhava a forma como ele desmantelou a minha. Aquele homem que eu conheci, com seus sonhos e ambições, havia se transformado em um monstro, um predador que se alimentava da confiança alheia. Olhei para os documentos, para as assinaturas que selavam a traição. A experiência que eu tinha na época, quando ainda éramos jovens e cheios de esperança, me impedia de acreditar que o Ricardo que me prometeu um futuro juntos pudesse ser o mesmo homem capaz de tamanha crueldade. O doutor Augusto continuou sua análise, descobrindo mais camadas da fraude. Havia indícios de que a saída de Alberto do país, como Ricardo sempre alegou, foi, na verdade, uma orquestração para seu silenciamento definitivo. Documentos bancários mostravam transferências para contas offshore, camuflando a origem ilícita dos fundos. Cada detalhe era uma peça no quebra-cabeça, montando o quadro de uma traição fria e calculada. Aquele pendrive, um mero objeto esquecido, continha a chave para desvendar a verdade que me foi roubada. Era a prova irrefutável da fraude original, o alicerce podre sobre o qual Ricardo construiu seu império. A dor da traição, que antes me consumia, agora se transformava em uma fúria fria e calculista. Não era apenas sobre recuperar o que era meu,
Era sobre honrar a memória de Alberto e expor a podridão que se escondia sob o verniz de sucesso de Ricardo. O caminho seria longo, mas pela primeira vez em anos, eu sentia que não estava mais sozinha na escuridão. Eu tinha a verdade, e com ela, a força para lutar. O escritório do doutor Augusto tornou-se, em poucos dias, um refúgio de estratégia. Aquele pendrive, outrora um objeto insignificante em meio ao caos da minha vida, agora era o epicentro de um plano meticuloso. As provas ali contidas eram um alicerce sobre o qual construiríamos a derrubada de Ricardo. Sentada à sua mesa, sentia o peso da responsabilidade, mas também uma clareza que há muito me escapava. O doutor Augusto, com sua calma habitual, desdobrava os documentos, traçando linhas de conexão entre as transações financeiras obscuras e o desaparecimento de Alberto. Helena, ele começou, a voz baixa, mas firme, enquanto apontava para um trecho de um e-mail. Ricardo pressionou Alberto para aceitar um acordo desvantajoso, ameaçando expor falhas na gestão inicial da empresa. Mas o que é mais grave aqui é a evidência de que ele usou fundos da própria Almeida Corp para cobrir essas manobras, e mais tarde, para silenciar Alberto. Ele fez uma pausa, permitindo que a gravidade de suas palavras penetrasse. As transferências para contas offshore, os saques em dinheiro vivo pouco antes do suposto acidente de Alberto. Tudo aponta para um planejamento deliberado. A minha respiração engatou. Aquele homem, o pai dos meus filhos, era um assassino. A frieza com que ele havia destruído a vida de Alberto, assim como a minha, era aterradora. Mas a dor, aquela que me consumia por anos, transformava-se agora em um fogo purificador. Não havia mais espaço para tristeza, apenas para ação. Precisamos de mais, doutor Augusto, afirmei, a voz embargada pela emoção, mas com uma determinação crescente. O que está neste pendrive é crucial, mas a confissão, a prova irrefutável do crime, ainda não a temos. Então, ele encontrou um contrato de sociedade original, assinado por Ricardo e Alberto, detalhando a divisão de lucros e responsabilidades na fundação da Almeida Corp. Mas o que se seguiu era ainda mais sombrio. Uma série de transações financeiras obscuras, movimentações de capital que indicavam uma apropriação indevida dos bens de Alberto. Helena, disse o doutor Augusto, sua voz baixa e carregada de seriedade, o que encontramos aqui é a prova de que Alberto não era apenas um sócio. Ele investiu capital próprio, conhecimento e, aparentemente, foi o verdadeiro cérebro financeiro por trás da Almeida Corp. Ricardo usou, explorou sua confiança e, quando Alberto começou a questionar as irregularidades, ele simplesmente desapareceu. Ele rolou a tela, revelando cópias de e-mails e documentos que documentavam a pressão de Alberto por transparência e as respostas evasivas de Ricardo. Havia até mesmo um rascunho de um acordo de divórcio da sociedade, onde Alberto exigia sua parte justa, algo que Ricardo, claramente, nunca concedeu. O peso da verdade me atingiu como um soco. Alberto não era um fantasma, mas uma vítima. E Ricardo, o homem que um dia amei, era um criminoso. A frieza com que ele havia desmantelado a vida de Alberto espelhava a forma como ele desmantelou a minha. Aquele homem que eu conheci, com seus sonhos e ambições, havia se transformado em um monstro, um predador que se alimentava da confiança alheia. Olhei para os documentos, para as assinaturas que selavam a traição. A experiência que eu tinha na época, quando ainda éramos jovens e cheios de esperança, me impedia de acreditar que o Ricardo que me prometeu um futuro juntos pudesse ser o mesmo homem capaz de tamanha crueldade. O doutor Augusto continuou sua análise, descobrindo mais camadas da fraude. Havia indícios de que a saída de Alberto do país, como Ricardo sempre alegou, foi, na verdade, uma orquestração para seu silenciamento definitivo. Documentos bancários mostravam transferências para contas offshore, camuflando a origem ilícita dos fundos. Cada detalhe era uma peça no quebra-cabeça, montando o quadro de uma traição fria e calculada. Aquele pendrive, um mero objeto esquecido, continha a chave para desvendar a verdade que me foi roubada. Era a prova irrefutável da fraude original, o alicerce podre sobre o qual Ricardo construiu seu império. A dor da traição, que antes me consumia, agora se transformava em uma fúria fria e calculista. Não era apenas sobre recuperar o que era meu. Era sobre honrar a memória de Alberto e expor a podridão que se escondia sob o verniz de sucesso de Ricardo. O caminho seria longo, mas pela primeira vez em anos, eu sentia que não estava mais sozinha na escuridão. Eu tinha a verdade, e com ela, a força para lutar. O escritório do doutor Augusto tornou-se, em poucos dias, um refúgio de estratégia. Aquele pendrive,
Outrora um objeto insignificante em meio ao caos da minha vida, agora era o epicentro de um plano meticuloso. As provas ali contidas eram um alicerce sobre o qual construiríamos a derrubada de Ricardo. Sentada à sua mesa, sentia o peso da responsabilidade, mas também uma clareza que há muito me escapava. O doutor Augusto, com sua calma habitual, desdobrava os documentos, traçando linhas de conexão entre as transações financeiras obscuras e o desaparecimento de Alberto. Helena, ele começou, a voz baixa, mas firme, enquanto apontava para um trecho de um e-mail. Ricardo pressionou Alberto para aceitar um acordo desvantajoso, ameaçando expor falhas na gestão inicial da empresa. Mas o que é mais grave aqui é a evidência de que ele usou fundos da própria Almeida Corp para cobrir essas manobras, e mais tarde, para silenciar Alberto. Ele fez uma pausa, permitindo que a gravidade de suas palavras penetrasse. As transferências para contas offshore, os saques em dinheiro vivo pouco antes do suposto acidente de Alberto. Tudo aponta para um planejamento deliberado. A minha respiração engatou. Aquele homem, o pai dos meus filhos, era um assassino. A frieza com que ele havia destruído a vida de Alberto, assim como a minha, era aterradora. Mas a dor, aquela que me consumia por anos, transformava-se agora em um fogo purificador. Não havia mais espaço para tristeza, apenas para ação. Precisamos de mais, doutor Augusto, afirmei, a voz embargada pela emoção, mas com uma determinação crescente. O que está neste pendrive é crucial, mas a confissão, a prova irrefutável do crime, ainda não a temos. O plano estava traçado, cada passo meticulosamente pensado, mas a execução dependia de um fio tênue. A lealdade de Marcos, um homem que, como eu, havia sido deixado à margem por Ricardo. Pronta? Perguntou o doutor Augusto, a voz baixa, quase um sussurro. Eu assenti, o coração batendo descompassado no peito. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Era a primeira vez que eu me comunicaria com alguém de dentro daquela fortaleza de mentiras que Ricardo construíra. Aquele celular, com seu aplicativo de mensagem seguro, era minha arma secreta. Abri o aplicativo. A interface era rudimentar, desprovida de qualquer ostentação, o que, ironicamente, aumentava minha confiança. Digitei a mensagem, cada palavra cuidadosamente escolhida, codificada para que, mesmo que interceptada, não revelasse seu verdadeiro propósito. Não era uma mensagem de texto comum. Era um código, um chamado à ação para um homem que eu sabia que ainda guardava uma ponta de honra em meio à corrupção que o cercava. Marcos, lembras-te daquele dia na Rua das Flores? O favor que me deve. Preciso dele agora. A Almeida Corp precisa ser limpa. Procure por Projeto Fênix nos arquivos de Alberto. É vital. Envia-me qualquer informação que tenha sobre transações não autorizadas e sobre o paradeiro dele. Eu junto. Elina. Enviei a mensagem. A tela ficou em branco, o silêncio do escritório engolindo o som do envio. Cada segundo que passava era uma eternidade. Eu me senti exposta, como se estivesse dando um passo em falso em um campo minado. A confiança era um luxo que eu mal podia me permitir, mas Marcos era minha única chance de obter as provas que o Dr. Augusto precisava para desmantelar Ricardo. Lembrei-me daquele dia na Rua das Flores. Eu estava desolada, com os filhos pequenos nos braços, sem saber como pagar o aluguel. Marcos, um jovem estagiário na época, me viu chorando na porta do escritório de Ricardo. Comovido, me entregou um envelope lacrado com um documento legal importante, algo que Ricardo havia esquecido de me dar e que continha informações cruciais sobre a divisão de bens. Ele sabia que Ricardo era um homem implacável, mas, naquele momento, ele escolheu a empatia. Um ato pequeno, mas que agora, com a sabedoria que a vida me ensinou, eu sabia que tinha um peso imensurável. O doutor Augusto observava meu atentamente. Ele entenderá, disse ele, um leve sorriso nos lábios. A lealdade a Alberto era profunda. Ricardo tratou mal, mas ele nunca esqueceu a gentileza de Alberto, nem a sua. Esperamos. O tempo se arrastava, cada minuto uma tortura. Eu me perdi em pensamentos, imaginando a reação de Marcos, o risco que ele correria. Aquele celular simples, guardado no bolso do meu casaco surrado, era meu único elo com a esperança, minha linha de vida em meio à escuridão. Aquele pendrive, que outrora me parecerá um mero vestígio do passado, agora era chave para desvendar a verdade, e Marcos, o mensageiro inesperado que poderia nos trazer as provas definitivas. A vingança, que antes era apenas um desejo ardente, começava a tomar forma,
um plano meticuloso arquitetado nas sombras. Os dias que se seguiram à minha mensagem para Marcos foram um exercício de paciência e ansiedade. O celular simples, aquele objeto quase anacrônico em minhas mãos, parecia vibrar a cada pensamento que eu tinha sobre ele. O escritório do doutor Augusto, meu refúgio e quartel-general, tornou-se um lugar de espera tensa. Cada toque de telefone, cada notificação em meu próprio aparelho, me fazia saltar. O plano, tão cuidadosamente arquitetado, dependia agora da coragem e da discrição de um homem que eu mal conhecia, mas em quem depositava a esperança de desvendar a teia de mentiras de Ricardo. Com a experiência que a vida me ensinou, aprendi a não esperar por respostas imediatas. A cautela era a palavra de ordem. O plano estava traçado, cada passo meticulosamente pensado, mas a execução dependia de um fio tênue. A lealdade de Marcos, um homem que, como eu, havia sido deixado à margem por Ricardo. Pronta? Perguntou o doutor Augusto, a voz baixa, quase um sussurro. Eu assenti, o coração batendo descompassado no peito. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Era a primeira vez que eu me comunicaria com alguém de dentro daquela fortaleza de mentiras que Ricardo construíra. Aquele celular, com seu aplicativo de mensagem seguro, era minha arma secreta. Abri o aplicativo. A interface era rudimentar, desprovida de qualquer ostentação, o que, ironicamente, aumentava minha confiança. Digitei a mensagem, cada palavra cuidadosamente escolhida, codificada para que, mesmo que interceptada, não revelasse seu verdadeiro propósito. Não era uma mensagem de texto comum. Era um código, um chamado à ação para um homem que eu sabia que ainda guardava uma ponta de honra em meio à corrupção que o cercava. Marcos, lembras-te daquele dia na Rua das Flores? O favor que me deves. Preciso dele agora. A Almeida Corp. Precisa ser limpa. Procure por Projeto Fênix nos arquivos de Alberto. É vital. Envia-me qualquer informação que tenha sobre transações não autorizadas e sobre o paradeiro dele. Urgent. Helena. Enviei a mensagem. A tela ficou em branco, o silêncio do escritório engolindo o som do envio. Cada segundo que passava era uma eternidade. Eu me sentia exposta, como se estivesse dando um passo em falso em um campo minado. A confiança era um luxo que eu mal podia me permitir, mas Marcos era minha única chance de obter as provas que o doutor Augusto precisava para desmantelar Ricardo. Lembrei-me daquele dia na Rua das Flores. Eu estava desolada, com os filhos pequenos nos braços, sem saber como pagar o aluguel. Marcos, um jovem estagiário na época, me viu chorando na porta do escritório de Ricardo e, comovido, me entregou um envelope lacrado com um documento legal importante, algo que Ricardo havia esquecido de me dar e que continha informações cruciais sobre a divisão de bens. Ele sabia que Ricardo era um homem implacável, mas, naquele momento, ele escolheu a empatia. Um ato pequeno, mas que agora, com a sabedoria que a vida me ensinou, eu sabia que tinha um peso imensurável. O doutor Augusto observava-me atentamente. Ele entenderá, disse ele, um leve sorriso nos lábios. A lealdade a Alberto era profunda. Ricardo tratou mal, mas ele nunca esqueceu a gentileza de Alberto, nem a sua. As promise. O tempo se arrastava, cada minuto uma tortura. Eu me perdi em pensamentos, imaginando a reação de Marcos, o risco que ele correria. Aquele celular simples, guardado no bolso do meu casaco surrado, era meu único elo com a esperança, minha linha de vida em meio à escuridão. Aquele pendrive, que outrora me parecerá um mero vestígio do passado, agora era chave para desvendar a verdade, e Marcos, o mensageiro inesperado que poderia nos trazer as provas definitivas. A vingança, que antes era apenas um desejo ardente, começava a tomar forma, um plano meticuloso arquitetado nas sombras. Os dias que se seguiram à minha mensagem para Marcos foram um exercício de paciência e ansiedade. O celular simples, aquele objeto quase anacrônico em minhas mãos, parecia vibrar a cada pensamento que eu tinha sobre ele. O escritório do doutor Augusto, meu refúgio e quartel-general, tornou-se um lugar de espera tensa. Cada toque de telefone, cada notificação em meu próprio aparelho, me fazia saltar. O plano, tão cuidadosamente arquitetado, dependia agora da coragem e da discrição de um homem que eu mal conhecia, mas em quem depositava a esperança de desvendar a teia de mentiras de Ricardo. Com a experiência que a vida me ensinou, aprendi a não esperar por respostas imediatas. A cautela era a palavra de ordem. Cada corredor, cada porta fechada, guardava segredos e a promessa de confrontos. Dona Lourdes, com sua calma imperturbável, mantinha uma conversa distraída com segurança na recepção,
enquanto eu me esgueirava pelos fundos, seguindo as instruções de Marcos. Ele havia me informado sobre uma reunião que Ricardo teria com um de seus contatos obscuros, alguém envolvido diretamente nas transações fraudulentas. O local: uma sala de reuniões isolada no último andar, raramente usada. O coração martelava contra as costelas enquanto subíamos pelo elevador de serviço. O cheiro de desinfetante e poeira era um contraste gritante com o luxo que Ricardo ostentava. Ao chegarmos ao andar, a discrição era crucial. Dona Lourdes ficou posicionada estrategicamente perto da saída, como uma sentinela silenciosa, enquanto eu me aproximava da porta da sala de reuniões. Um pequeno vão na cortina permitia uma visão parcial do interior. Lá estavam eles. Ricardo, com sua pose arrogante habitual, e um homem que eu não reconheci de imediato, mas cuja postura traía sua natureza sombria. A conversa começou baixa, mas a voz de Ricardo, amplificada pela acústica da sala, logo se tornou clara. Ele falava sobre os desvios, sobre como o projeto Fênix havia sido um sucesso financeiro, apesar de ter sido concebido para encobrir as perdas. Mencionou nomes, cifras, datas. Cada palavra era uma facada em minha alma, mas também combustível que eu precisava. Com as mãos trêmulas, mas firmes, abri o aplicativo no celular simples. A função de gravação estava pronta. Posicionei o aparelho discretamente na fresta da porta, garantindo que o áudio capturasse cada detalhe. A cada confissão de Ricardo, eu sentia um misto de repulsa e uma estranha satisfação. Era a prova que eu precisava, a confirmação de tudo o que o doutor Augusto e eu suspeitávamos. Ele estava ali, expondo sua própria podridão, sem saber que estava sendo filmado por aquela que ele mais humilhou. O peso daquela gravação era imenso, o futuro de Ricardo selado em bytes, esperando o momento certo para ser revelado. A gravação no celular simples pesava em minhas mãos, um troféu conquistado em meio ao medo. As palavras de Ricardo, a confirmação de seus crimes, ecoavam em minha mente, alimentando uma chama que ardia há anos. Aquele disfarce de faxineira, outrora meu escudo, agora era uma lembrança de minha antiga vulnerabilidade. Era hora de emergir, de deixar para trás a sombra que me definia. O doutor Augusto, com sua discrição habitual, me esperava em um local seguro, longe dos olhos curiosos da Almeida Corp. Não era mais um refúgio, mas um quartel-general improvisado para o meu renascimento. O silêncio do pequeno apartamento que ele alugara era um bálsamo. Ali, longe da Rua das Flores e do passado que me assombrava, eu podia finalmente respirar. A experiência de vida, com suas cicatrizes e lições, me ensinou que a transformação não é apenas interna. Ela se manifesta em cada detalhe. Olhei para minhas mãos, calejadas pelo trabalho e pela luta. Elas haviam sustentado meus filhos, lutado por um futuro que me foi roubado. Agora, elas precisavam de um novo propósito. O doutor Augusto colocou sobre a mesa um envelope lacrado. Dentro, um documento legal que formalizava a posse de certos bens, uma pequena vitória antecipada que me daria o suporte necessário para o golpe final. Mas a verdadeira arma seria a minha apresentação. Ele sabia disso. Helena, disse ele, sua voz calma e firme, você tem as provas. Agora, precisa ter a presença. A mulher que Ricardo destruiu não pode ser a mesma que o enfrentará. Ele me entregou um pequeno pacote. Ao abri-lo, meus olhos se encheram de uma emoção contida. Era um vestido simples, mas de um corte impecável, em um tom de azul profundo que eu adorava, mas que não usava há anos. Ao lado, um par de sapatos elegantes e discretos. Com a experiência que a vida me proporcionou, sabia que a simplicidade, quando bem escolhida, grita mais alto que qualquer ostentação. Aquele vestido não era apenas tecido, era a armadura que eu precisava. Cada corredor, cada porta fechada, guardava segredos e a promessa de confrontos. Dona Lourdes, com sua calma imperturbável, mantinha uma conversa distraída com segurança na recepção, enquanto eu me esgueirava pelos fundos, seguindo as instruções de Marcos. Ele havia me informado sobre uma reunião que Ricardo teria com um de seus contatos obscuros, alguém envolvido diretamente nas transações fraudulentas. O local: uma sala de reuniões isolada no último andar, raramente usada. O coração martelava contra as costelas enquanto subíamos pelo elevador de serviço. O cheiro de desinfetante e poeira era um contraste gritante com o luxo que Ricardo ostentava. Ao chegarmos ao andar, a discrição era crucial. Dona Lourdes ficou posicionada estrategicamente perto da saída, como uma sentinela silenciosa, enquanto eu me aproximava da porta da sala de reuniões. Um pequeno vão na cortina permitia uma visão parcial do interior. Lá estavam eles. Ricardo,
com sua pose arrogante habitual, e um homem que eu não reconheci de imediato, mas cuja postura traía sua natureza sombria. A conversa começou baixa, mas a voz de Ricardo, amplificada pela acústica da sala, logo se tornou clara. Ele falava sobre os desvios, sobre como o projeto Fênix havia sido um sucesso financeiro, apesar de ter sido concebido para encobrir as perdas. Mencionou nomes, cifras, datas. Cada palavra era uma facada em minha alma, mas também combustível que eu precisava. Com as mãos trêmulas, mas firmes, abri o aplicativo no celular simples. A função de gravação estava pronta. Posicionei o aparelho discretamente na fresta da porta, garantindo que o áudio capturasse cada detalhe. A cada confissão de Ricardo, eu sentia um misto de repulsa e uma estranha satisfação. Era a prova que eu precisava, a confirmação de tudo o que o doutor Augusto e eu suspeitávamos. Ele estava ali, expondo sua própria podridão, sem saber que estava sendo filmado por aquela que ele mais humilhou. O peso daquela gravação era imenso, o futuro de Ricardo selado em bytes, esperando o momento certo para ser revelado. A gravação no celular simples pesava em minhas mãos, um troféu conquistado em meio ao medo. As palavras de Ricardo, a confirmação de seus crimes, ecoavam em minha mente, alimentando uma chama que ardia há anos. Aquele disfarce de faxineira, outrora meu escudo, agora era uma lembrança de minha antiga vulnerabilidade. Era hora de emergir, de deixar para trás a sombra que me definia. O doutor Augusto, com sua discrição habitual, me esperava em um local seguro, longe dos olhos curiosos da Almeida Corp. Não era mais um refúgio, mas um quartel-general improvisado para o meu renascimento. O silêncio do pequeno apartamento que ele alugara era um bálsamo. Ali, longe da Rua das Flores e do passado que me assombrava, eu podia finalmente respirar. A experiência de vida, com suas cicatrizes e lições, me ensinou que a transformação não é apenas interna. Ela se manifesta em cada detalhe. Olhei para minhas mãos, calejadas pelo trabalho e pela luta. Elas haviam sustentado meus filhos, lutado por um futuro que me foi roubado. Agora, elas precisavam de um novo propósito. O doutor Augusto colocou sobre a mesa um envelope lacrado. Dentro, um documento legal que formalizava a posse de certos bens, uma pequena vitória antecipada que me daria o suporte necessário para o golpe final. Mas a verdadeira arma seria a minha apresentação. Ele sabia disso. Helena, disse ele, sua voz calma e firme, você tem as provas. Agora, precisa ter a presença. A mulher que Ricardo destruiu não pode ser a mesma que o enfrentará. Ele me entregou um pequeno pacote. Ao abri-lo, meus olhos se encheram de uma emoção contida. Era um vestido simples, mas de um corte impecável, em um tom de azul profundo que eu adorava, mas que não usava há anos. Ao lado, um par de sapatos elegantes e discretos. Com a experiência que a vida me proporcionou, sabia que a simplicidade, quando bem escolhida, grita mais alto que qualquer ostentação. Aquele vestido não era apenas tecido, era a armadura que eu precisava. Augusto estava ao meu lado, um guardião silencioso, a confirmação de que eu não estava sozinha naquela jornada. Ele me lançou um olhar de encorajamento, um aceno quase imperceptível que dizia: está na hora. Respirei fundo, o ar carregado de perfume e de falsidade. O som das conversas, o tilintar das taças, tudo se misturava em uma cacofonia que, em breve, seria silenciada pela verdade. Ricardo surgiu no centro do salão, um pavão exibindo suas penas, cercado por admiradores. Sua postura era de um homem inabalável, o rei em seu castelo. E então, ele me viu. A mudança em seu semblante foi sutil, mas para mim, gritou mais alto que qualquer alarme. Seus olhos percorreram meu corpo, a surpresa inicial se transformando em algo mais difícil de decifrar. Talvez desconfiança, talvez um lampejo de reconhecimento da mulher que ele pensou ter aniquilado. Sofia e Lucas estavam próximos ao pai. Sofia, com seu ar de superioridade, parecia mais curiosa do que chocada. Lucas, por outro lado, demonstrou uma reação mais visceral. Seus olhos se arregalaram, e ele deu um passo hesitante em minha direção, como se tentasse conciliar a imagem que via com as memórias que guardava. Por um instante, vi nele uma centelha daquele menino que um dia me amou. Mas a pose de Ricardo, um leve toque em seu ombro, o trouxe de volta à realidade. O salão inteiro pareceu prender a respiração. A minha entrada, planejada para ser discreta, mas impactante, havia se tornado o centro das atenções. À imprensa, comme se fraîche incessante, capturava cada detalhe. Eu não era mais a mendiga esquecida na Rua das Flores. Eu era Helena Santos,
a mulher que ousou renascer das cinzas. O clima era palpável, uma eletricidade no ar que pronunciava a tempestade. Ricardo tentou disfarçar sua surpresa com um sorriso forçado, um aceno para mim que parecia mais um desafio do que um cumprimento. Eu respondi com um sorriso sereno, um que ele jamais veria, um que carregava o peso de anos de dor transformados em força. Aquele era apenas o começo. A noite prometia ser longa, e a minha vingança, apenas um prelúdio. O momento havia chegado. O salão, antes vibrante com conversas e risadas forjadas, agora ecoava um silêncio expectante, quebrado apenas pelo clique insistente das câmeras. Ricardo, com um semblante tenso, tentava manter a compostura, mas a sua arrogância habitual começava a dar lugar a uma apreensão palpável. Sofia e Lucas, ao seu lado, pareciam petrificados, os olhos fixos em mim, como se não conseguissem processar a cena que se desenrolava. Doutor. Augusto permaneceu perto, um pilar de serenidade em meio à tempestade que eu estava prestes a desencadear. A minha vez de falar chegou. Subi ao pequeno palco improvisado no centro do salão, o vestido azul profundo realçando a minha figura, um contraste gritante com a mulher que um dia fui. O microfone parecia frio em minhas mãos, mas a voz que saiu era firme, ressonando com a força de anos de silêncio e sofrimento. Boa noite a todos. Comecei, a minha voz ecoando pelo salão, capturando a atenção de cada convidado, de cada repórter. Agradeço a presença de todos nesta noite tão especial. Uma noite que, para mim, representa muito mais do que um evento beneficente. Representa verdade. Representa justiça. Vi o olhar de Ricardo se estreitar, um misto de confusão e raiva começando a se formar em seus olhos. Ele sabia que algo estava errado, mas ainda não compreendia a extensão da minha determinação. Por muitos anos, continuei, o tom da minha voz ganhando uma intensidade crescente. Fui silenciada. Fui humilhada. Fui levada a acreditar que meu valor se resumia ao que eu podia oferecer a um homem que, na verdade, roubou tudo de mim. Hoje, estou aqui para recuperar não apenas o que me pertence, mas para expor a teia de mentiras que sustenta a fortuna e a reputação de Ricardo Almeida. Um burburinho percorreu o salão. Os flashes das câmeras se intensificaram, capturando cada nuance da minha expressão, cada palavra que eu proferia. Ricardo deu um passo à frente, tentando interromper, mas doutor Augusto, com um gesto discreto, o manteve no lugar. A Almeida Corp. Essa gigante que vemos hoje, declarei, erguendo o pendrive com documentos criptografados, foi erguida sobre a fraude, sobre a traição, sobre a vida de um homem que Ricardo não hesitou em destruir para ascender. O sócio fundador, aquele que dividiu os primeiros sonhos e riscos comigo, foi traído e marginalizado pelo próprio Ricardo. Peguei o celular simples, o aparelho que, com sua tecnologia discreta, se tornará a arma mais poderosa da noite. E para provar minhas palavras, anunciei, conectando o celular a um projetor que doutor Augusto havia preparado. Tenho aqui a confissão. A prova irrefutável do homem em questão. A gravação começou. A voz de Ricardo, inconfundível, ecoou pelo salão, detalhando a fraude, confessando seus atos impensáveis, revelando a extensão de sua crueldade. O choque nos rostos dos convidados era visível. Sofia levou as mãos à boca, os olhos arregalados em descrença. Lucas parecia pálido, o corpo tremendo. Ricardo, por sua vez, estava petrificado, o rosto uma máscara de horror e desespero. A mansão, antes um símbolo de poder e sucesso, transformou-se em um palco de escândalo. As palavras de Ricardo, agora expostas a todos, desmoronavam a fachada que ele construiu com tanto esmero. O tilintar das taças cessou. O murmúrio das conversas foi substituído por um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pela minha voz, agora mais suave, mas carregada de uma autoridade inabalável. Este documento, disse, erguendo o envelope lacrado com documento legal importante, formaliza a minha reivindicação. A Almeida Corp. É, em parte, minha. E a verdade, finalmente, veio à tona. O ar estava carregado de uma tensão palpável. O escândalo era completo. A minha vingança, há tanto tempo planejada, havia se concretizado sob os olhares de toda a cidade. Eu não era mais a vítima. Eu era a força que desvendara a escuridão. O silêncio que se seguiu à minha fala foi mais ensurdecedor do que qualquer aplauso. Os flashes das câmeras, antes frenéticos, agora pareciam capturar um momento de suspensão, um instante congelado no tempo onde a verdade, nua e crua, se desdobrava diante de todos. Ricardo, com o rosto pálido e os olhos arregalados, parecia um animal encurralado.
A arrogância que definia havia se esvaído, substituída por um pânico visível. Ele tentou articular palavras, mas nenhuma soou coerente, apenas murmúrios de negação que se perdiam na vastidão daquele salão agora transformado em tribunal. Sofia e Lucas, antes tão confiantes ao lado do pai, agora exibiam expressões de puro choque e vergonha. Os olhares que antes me desprezavam agora se voltavam para o chão, incapazes de sustentar o meu. Vi a compreensão atingi-los, a dolorosa constatação de que a vida que levavam, o império que admiravam, era construído sobre a ruína de sua própria mãe. Aquele era o preço da lealdade cega, da cumplicidade silenciosa. Foi então que o som das sirenes rompeu a quietude tensa. A notícia, sem dúvida, já havia cruzado as fronteiras daquela mansão, viajando em ondas digitais através dos celulares e das redes sociais. A polícia, acionada por alguém, talvez o próprio doutor Augusto, ou talvez um dos convidados que não tardou a reagir à avalanche de informações, adentrava a propriedade. A presença das autoridades trouxe um novo nível de causa à cena. Ricardo, em último e desesperado ato de autopreservação, tentou se mover em direção a uma saída lateral, provavelmente planejada para uma fuga discreta. Mas o destino, e a minha estratégia, tinham outros planos. 2 policiais, alertados por Dr. Augusto momentos antes, interceptaram-no com firmeza, as mãos algemando seus pulsos antes que ele pudesse sequer dar um passo para fora do epicentro do seu próprio desmoronamento. Seu corpo, antes imponente, encolheu-se sob a força da lei. O pandemônio se instalou. Convidados se aglomeravam nas saídas, alguns em choque, outros em busca de um vislumbre do escândalo que se desenrolava. A imprensa, por outro lado, trabalhava em ritmo acelerado, cada repórter e fotógrafo tentando capturar a imagem definitiva do magnata caído. A notícia de uma fraude bilionária e da exposição pública de um homem poderoso em sua própria casa era um prato cheio para o mundo do espetáculo. Essa gigante que vemos hoje, declarei, erguendo o pendrive com documentos criptografados, foi erguida sobre a fraude. Sobre a Tracker. Sobre a vida de um homem que Ricardo não hesitou em destruir para ascender. O sócio fundador, aquele que dividiu os primeiros sonhos e riscos comigo, foi traído e marginalizado pelo próprio Ricardo. Peguei o celular simples, o aparelho que, com sua tecnologia discreta, se tornará a arma mais poderosa da noite. E para provar minhas palavras, anunciei, conectando o celular a um projetor que Dr. Augusto havia preparado. Tenho aqui a confissão. A prova irrefutável do homem em questão. A gravação começou. A voz de Ricardo, inconfundível, ecoou pelo salão, detalhando a fraude, confessando seus atos impensáveis, revelando a extensão de sua crueldade. O choque nos rostos dos convidados era visível. Sofia levou as mãos à boca, os olhos arregalados em descrença. Lucas parecia pálido, o corpo tremendo. Ricardo, por sua vez, estava petrificado, o rosto uma máscara de horror e desespero. A mansão, antes um símbolo de poder e sucesso, transformou-se em um palco de escândalo. As palavras de Ricardo, agora expostas a todos, desmoronavam a fachada que ele construiu com tanto esmero. O tilintar das taças cessou. O murmúrio das conversas foi substituído por um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pela minha voz, agora mais suave, mas carregada de uma autoridade inabalável. Este documento, disse, erguendo o envelope lacrado com documento legal importante, formaliza a minha reivindicação. É a Almeida Corp. É, em parte, minha. E a verdade, finalmente, veio à tona. O ar estava carregado de uma tensão palpável. O escândalo era completo. A minha vingança, há tanto tempo planejada, havia se concretizado sob os olhares de toda a cidade. Eu não era mais a vítima. Eu era a força que desvendara a escuridão. O silêncio que se seguiu à minha fala foi mais ensurdecedor do que qualquer aplauso. Os flashes das câmeras, antes frenéticos, agora pareciam capturar um momento de suspensão, um instante congelado no tempo onde a verdade, nua e crua, se desdobrava diante de todos. Ricardo, com o rosto pálido e os olhos arregalados, parecia um animal encurralado. A arrogância que definia havia se esvaído, substituída por um pânico visível. Ele tentou articular palavras, mas nenhuma soou coerente, apenas murmúrios de negação que se perdiam na vastidão daquele salão agora transformado em tribunal. Sofia e Lucas, antes tão confiantes ao lado do pai, agora exibiam expressões de puro choque e vergonha. Os olhares que antes me desprezavam agora se voltavam para o chão, incapazes de sustentar o meu. Vi a compreensão atingi-los, a dolorosa constatação de que a vida que levavam, o império que admiravam,
era construído sob a ruína de sua própria mãe. Aquele era o preço da lealdade cega, da cumplicidade silenciosa. Foi então que o som das sirenes rompeu a quietude tensa. A notícia, sem dúvida, já havia cruzado as fronteiras daquela mansão, viajando em ondas digitais através dos celulares e das redes sociais. A polícia, acionada por alguém, talvez o próprio doutor Augusto, ou talvez um dos convidados que não tardou a reagir à avalanche de informações, adentrava a propriedade. A presença das autoridades trouxe um novo nível de causa-cena. Ricardo, em último e desesperado ato de autopreservação, tentou se mover em direção a uma saída lateral, provavelmente planejada para uma fuga discreta. Mas o destino, e a minha estratégia, tinham outros planos. 2 policiais, alertados por Dr. Augusto momentos antes, interceptaram-no com firmeza, as mãos algemando seus pulsos antes que ele pudesse sequer dar um passo para fora do epicentro do seu próprio desmoronamento. Seu corpo, antes imponente, encolheu-se sob a força da lei. O pandemônio se instalou. Convidados se aglomeravam nas saídas, alguns em choque, outros em busca de um vislumbre do escândalo que se desenrolava. A imprensa, por outro lado, trabalhava em ritmo acelerado, cada repórter e fotógrafo tentando capturar a imagem definitiva do magnata caído. A notícia de uma fraude bilionária e da exposição pública de um homem poderoso em sua própria casa era um prato cheio para o mundo do espetáculo. Onde estava essa ajuda quando eu precisava? Onde estavam vocês quando eu era humilhada, quando fui expulsa da minha própria vida? Sofia começou a chorar abertamente, as lágrimas rolando pelo rosto pálido. Lucas apenas olhava para mim, o peso do arrependimento estampado em cada linha do seu semblante jovem. Era um retrato desolador do que o poder e a ambição desmedida podiam destruir. Nós fomos cegos, mãe. Sofia soluçou, tentando se aproximar. O pai. Ele nos disse tantas coisas. Que você estava doente, que não nos queria mais. Nós acreditamos nele. Fomos tolos. Fomos cruéis. Lucas estendeu o embrulho. Era um pequeno objeto, embrulhado em papel pardo. Com as mãos trêmulas, abri. Era um pequeno pingente, um coração delicado, que eu usará na juventude, um presente do meu próprio pai. Um objeto que Ricardo havia jogado fora anos atrás, junto com todas as minhas memórias e sentimentos. Aquele gesto, por mais insignificante que pudesse parecer, era um reconhecimento silencioso do erro, uma tentativa de me reconectar com o passado que eles haviam ajudado a apagar. O pingente em minhas mãos era um símbolo de uma inocência perdida, de um amor que um dia existiu. Olhei para meus filhos, para a fragilidade exposta em seus olhos, e senti uma pontada de algo que eu não esperava: compaixão. A força que eu havia construído não era feita de aço impenetrável, mas de resiliência, e agora, de uma capacidade recém-descoberta de ver além da dor. Eu não sou mais a Helena que vocês conheceram, falei, a voz suave, mas firme. Eu passei por muita coisa. E vocês, de certa forma, me ajudaram a me encontrar. Mas o perdão é uma jornada. E ela começa com vocês entendendo o que fizeram. Eles me olhavam com uma esperança renovada, a fragilidade em seus rostos agora misturada com a súplica silenciosa por uma segunda chance. O caminho à frente seria longo e árduo, para todos nós. Mas naquele momento, naquele instante de confronto e vulnerabilidade, eu sentia que a verdadeira reconstrução podia, finalmente, começar. A força que me guiou até aqui me ensinou que perdão, quando dado com sabedoria, não é fraqueza, mas a mais pura demonstração de poder. O sol da manhã banhava a varanda com uma luz suave, a mesma luz que, há não muito tempo, parecia zombar da minha miséria. Agora, ela acariciava o meu rosto, um convite para um novo dia, uma nova vida. Aquele velho álbum de fotografias, que antes me trazia apenas dor, repousava aberto sobre a mesa de centro, suas páginas amareladas contando uma história que, finalmente, eu podia reescrever. As imagens de um passado distante, de um tempo em que Ricardo e eu éramos apenas um casal jovem com sonhos, contrastavam com a realidade presente. Os anos haviam passado desde aquele dia fatídico na mansão. Não foram anos fáceis, mas foram meus. Cada passo, cada decisão, cada pequena vitória foi conquistada com a força que eu redescobri em mim mesma. A Almeida Corp, agora sob uma nova gestão, prosperava, mas a sombra da fraude original pairava sobre seu nome, um lembrete constante da crueldade que me forjou. A justiça, por mais lenta que fosse, fora feita. A parte da fortuna que me pertencia, roubada em nome de um futuro que nunca me foi dado, foi legalmente reconhecida e restaurada. Não vivia mais na Rua das Flores,
nem em qualquer lugar que me lembrasse da pobreza e do desespero. Minha casa era um refúgio de paz e serenidade, um lugar onde o silêncio não era vazio, mas repleto de gratidão. O vestido simples que eu usava agora era de linho puro, confortável e elegante, um reflexo da dignidade que eu sempre mereci. O novo, um traje de seda azul marinho, pendia no armário, reservado para ocasiões especiais, um lembrete sutil de que a vida podia ser, sim, luxuosa, mas de uma maneira que eu escolhia e controlava. Sofia e Olivia. Eles ainda vinham me visitar, mas as visitas eram diferentes. Não havia mais súplicas desesperadas, mas sim conversas cautelosas, um respeito recém-descoberto que ainda lutava para se firmar sobre as ruínas do passado. Eu os perdoei. Sim. A mágoa, com o tempo e a cura, transformou-se em uma compreensão melancólica da fragilidade humana, da forma como o poder e a ambição podem corromper as almas mais jovens. Mas o perdão não significava esquecimento. Onde estava essa ajuda quando eu precisava? Onde estavam vocês quando eu era humilhada, quando fui expulsa da minha própria vida? Sofia começou a chorar abertamente, as lágrimas rolando pelo rosto pálido. Lucas apenas olhava para mim, o peso do arrependimento estampado em cada linha do seu semblante jovem. Era um retrato desolador do que o poder e a ambição desmedida podiam destruir. Nós fomos cegos, mãe. Sofia soluçou, tentando se aproximar. O pai. Ele nos disse tantas coisas. Que você estava doente, que não nos queria mais. Nós acreditamos nele. Fomos tolos. Fomos cruéis. Lucas estendeu o embrulho. Era um pequeno objeto, embrulhado em papel pardo. Com as mãos trêmulas, abri. Era um pequeno pingente, um coração delicado, que eu usará na juventude, um presente do meu próprio pai. Um objeto que Ricardo havia jogado fora anos atrás, junto com todas as minhas memórias e sentimentos. Aquele gesto, por mais insignificante que pudesse parecer, era um reconhecimento silencioso do erro, uma tentativa de me reconectar com o passado que eles haviam ajudado a apagar. O pingente em minhas mãos era um símbolo de uma inocência perdida, de um amor que um dia existiu. Olhei para meus filhos, para a fragilidade exposta em seus olhos, e senti uma pontada de algo que eu não esperava: compaixão. A força que eu havia construído não era feita de aço impenetrável, mas de resiliência, e agora, de uma capacidade recém-descoberta de ver além da dor. Eu não sou mais a Helena que vocês conheceram, falei, a voz suave, mas firme. Eu passei por muita coisa. E vocês, de certa forma, me ajudaram a me encontrar. Mas o perdão é uma jornada. E ela começa com vocês entendendo o que fizeram. Eles me olhavam com uma esperança renovada, a fragilidade em seus rostos agora misturada com a súplica silenciosa por uma segunda chance. O caminho à frente seria longo e árduo, para todos nós. Mas naquele momento, naquele instante de confronto e vulnerabilidade, eu sentia que a verdadeira reconstrução podia, finalmente, começar. A força que me guiou até aqui me ensinou que perdão, quando dado com sabedoria, não é fraqueza, mas a mais pura demonstração de poder. O sol da manhã banhava a varanda com uma luz suave, a mesma luz que, há não muito tempo, parecia zombar da minha miséria. Agora, ela acariciava o meu rosto, um convite para um novo dia, uma nova vida. Aquele velho álbum de fotografias, que antes me trazia apenas dor, repousava aberto sobre a mesa de centro, suas páginas amareladas contando uma história que, finalmente, eu podia reescrever. As imagens de um passado distante, de um tempo em que Ricardo e eu éramos apenas um casal jovem com sonhos, contrastavam com a realidade presente. Os anos haviam passado desde aquele dia fatídico na mansão. Não foram anos fáceis, mas foram meus. Cada passo, cada decisão, cada pequena vitória foi conquistada com a força que eu redescobri em mim mesma. A Almeida Corp, agora sob uma nova gestão, prosperava, mas a sombra da fraude original pairava sobre seu nome, um lembrete constante da crueldade que me forjou. A justiça, por mais lenta que fosse, fora feita. A parte da fortuna que me pertencia, roubada em nome de um futuro que nunca me foi dado, foi legalmente reconhecida e restaurada. Não vivia mais na Rua das Flores, nem em qualquer lugar que me lembrasse da pobreza e do desespero. Minha casa era um refúgio de paz e serenidade, um lugar onde o silêncio não era vazio, mas repleto de gratidão. O vestido simples que eu usava agora era de linho puro, confortável e elegante, um reflexo da dignidade que eu sempre mereci. O novo, um traje de seda azul marinho, pendia no armário, reservado para ocasiões especiais, um lembrete sutil de que a vida podia ser, sim, luxuosa, mas de uma maneira que eu escolhia e controlava. Sofia e Olivia.
Eles ainda vinham me visitar, mas as visitas eram diferentes. Não havia mais súplicas desesperadas, mas sim conversas cautelosas, um respeito recém-descoberto que ainda lutava para se firmar sobre as ruínas do passado. Eu os perdoei, sim. A mágoa, com o tempo e a cura, transformou-se em uma compreensão melancólica da fragilidade humana, da forma como o poder e a ambição podem corromper as almas mais jovens. Mas o perdão não significava esquecimento.